É, eu participei do dia 28 da entrega, estive lá, da entrega da Casa de Cultura Jorge Amado. A Casa de Cultura Jorge Amado ficou fechado por um grande período e isso faz uma falta muito grande para a cidade de Ilhéus, pela importância do nome de Jorge Amado, pela história que Ilhéus tem. As pessoas muitas vezes saem dos mais diversos cantos do mundo e chegam em Ilhéus para visitar os nossos pontos turísticos, e especialmente a Casa de Jorge Amado. E é claro que se chega na cidade e a Casa de Jorge Amado está fechada por uma reforma ou coisa parecida, a experiência já não é completa. E a Casa de Jorge Amado estando aberta para visitação pública é algo realmente extraordinário. Professora Ana Arleide, secretária de Cultura de Ilhéus, está aqui, vai bater esse papo com a gente. Tudo bem com a senhora, professora? Tudo bem, Vila? Bom dia, Vila Nova, bom dia, Aline, a todos aqui do estúdio e a todos os ouvintes, é claro. É uma satisfação enorme estar aqui ainda para falar de um assunto tão maravilhoso como esse, que é a reabertura da Casa de Jorge, né, do nosso querido Jorge Amado. Como é que foi para a senhora, que é uma mulher voltada para a cultura, a secretária, ficar 1 ano e meio com essa casa fechada? Como é que foi isso, professora? O sofrimento a gente vai diluindo através de ações, Sim. Né? Então, o tempo inteiro nós ficamos assim em busca de promover ações através da Casa de Jorge, né? Com o nome da Casa de Jorge, com estudantes, participando de eventos calendarizados nacionais, mas toda vez que eu inscrevia alguma conferência, que acontecia sempre na Academia de Letras ou na praça, que eu inscrevia um seminário, alguém ligava, e a casa já abriu? Não, a casa ainda está em reforma, mas nós não paramos de trabalhar. Então, assim, foi um sofrimento muito grande. E como você falou aí, as pessoas atravessam o oceano para ver a Casa de Jorge Amado, mas a dor maior ainda são os professores que me procuravam, que agora quando me procurarem eu já vou dar outra resposta, então que me procuravam, dizer, posso mandar um grupo de alunos, eu estou fazendo um trabalho com eles, e eu dizia, não, ainda não. Então, esse ainda não, para os professores da rede municipal, para os professores da rede estadual do município de Ilhéus, era tão dolorido quanto para o turista que vinha lá. A casa estava tão destruída assim, foi? Ela estava assim, sem nenhum tipo de manutenção. Não sei quantos anos ela ficou sem manutenção, mas dessa maneira nós encontramos o salão, por exemplo, o anexo do piso térreo, que é o salão Cine Teatro Fernando Leite Mendes, nós encontramos sem piso, sem forro, com toda a fiação pendurada, sem energia, né? Num quadro de decadência total, como se realmente estivesse há muito tempo abandonado. As instalações de dentro do casarão também muito precárias, com muita umidade, mofo, limo. Então, é claro, a novela dos gatos, né? Então, era uma colônia, quando nós chegamos lá, eram mais de 30 felinos ocupando todos os espaços e, graças à equipe da Secretaria de Saúde, capitaneado pelo veterinário Ismael, né, liderados pela nossa querida Sonilda Mello, secretária, nós conseguimos resgatar, ainda em 2025, em torno de 20, né, que todos foram para o controle de zoonoses, todos foram para a vermifugação e vacinação e postos para adoção. Entramos em 2026 com os gatos de 2025 todos adotados. Mas agora, em 2026, ainda enfrentamos um desafio de mais uns 10, pelo menos. Então, assim, isso causava muito transtorno, porque a obra estava sendo feita e todos os dias nós precisávamos fazer uma higienização antes dos trabalhadores chegarem.
Fazíamos a higienização, mas mesmo assim o mau cheiro às vezes fazia com que eles recuassem. Muitas vezes eles entraram lá e foram embora por falta de condições de trabalho. Então, foi uma, assim, janelas que não abrem nem fecham, vidros quebrados, o banheiro também. Então, assim, dessa forma, deixar aberta a Casa de Cultura naquela época seria mais um desserviço à cultura local do que um serviço, porque a casa, ela tem uma missão. A partir do momento que ela é tombada e que ela se transforma em Casa de Cultura Jorge Amado, ela tem uma missão de comunicar não só a literatura amadiana, mas também os escritores regionais, a vida, né, de uma época áurea de Ilhéus, da década de 20. Então, daquela maneira a gente não conseguiria comunicar nada disso, ao contrário, estaríamos demonstrando uma Ilhéus decadente. E essa reforma estrutural, assim, e o assoalho também, havia pedaços faltantes, tipo buracos no assoalho. Então, foi tudo consertado. É claro, eu até comentei lá no dia da reabertura que você estava presente, que nós ainda vamos receber restauradores, arquitetos restauradores, marceneiros restauradores, que vão determinar cientificamente como trabalhar aquelas mandalas com madeira de lei, é claro, como trabalhar as esquadrias, as portas e as janelas, para que elas não precisem ser substituídas e sim apenas restauradas. Então, isso vai com o tempo, né, breve, né, claro, porque já está no planejamento, mas já podemos abrir portas e janelas, já podemos pisar, né, sobre o assoalho, circular. E essa vida, a palavra que você usou é correta, porque é a revitalização da Casa de Cultura Jorge Amado que nós estamos falando. Nós demos vida e agora vamos cuidar. É como uma criança, ela nasce e precisa ser cuidada o tempo inteiro. Então, o salão, que era uma terra arrasada, acabou agora virando uma grande sala de exposições para conferências, cursos, workshops, reuniões. Temos também, vamos manter uma lojinha. Exposição de Janilda Badaró lá, né? Agora. Janilda, ela durante um período, né, uma querida Janilda Badaró, acadêmica, minha confreira na Academia de Letras. E durante um período ela se dedicou a Jorge Amado. Ela pintou vários retratos de Jorge. Ela recriou, né, possíveis capas para os livros de Jorge. Então, todo esse material. E também trabalhou a roça de cacau, de forma singela, né, e a arte naif que ela traduz, a roça de cacau, as baianas, as quituteiras. Então, esses quadros estão expostos lá, né? Quando você entra, você vê logo uma enorme, linda Gabriela abrindo o espaço. Mas também nós vamos ter outros artistas, né? Já estou hoje agendada para o aquarelista Rafael Pita visitar a casa e nós adornarmos o interior do casarão com cenários ilhéenses em aquarelas, né, desse autor, Gildásio Rodrigues, com suas telas com a motivação indígena. Então, nós estamos, assim, o tempo inteiro trabalhando. Abriu a casa, mas a gente não parou um minuto ainda. A senhora percebeu a falta de algum acervo quando chegou, professora, do acervo? Alguma peça do acervo? Não, nós não percebemos essa falta. Por quê? Quando fechamos a casa, retiramos tudo que estava exposto e levamos para o Teatro Municipal. Mas existe uma lista? Existe um inventário, né? Não existem fichas museológicas, mas eu já criei uma ficha, submeti lá aos meus colaboradores e vamos transformar, né? Transpor do inventário para a ficha museológica, fazendo essa conferência. Porque possa ser que nesse inventário
tenha alguma peça que estivesse na reserva ou estivesse guardada. Sim. Então, vamos verificar tudo isso. Principalmente quadros, que alguns não estão expostos. Se você foi lá há muitos anos e viu quadro de Jorge Amado, enfim, as molduras estão completamente destruídas. Então, nós vamos fazer um trabalho de restauração nessas telas e refrescamento de pintura, né, que é a minha praia, que eu adoro, eu mesma vou fazer, com fé em Deus, se eu tiver tempo. Senão, o que é que eu faço de meia-noite às 6? Dormir? Vamos trabalhar. Eu amo fazer esse tipo de trabalho. E depois ver o resultado, a beleza que fica, o brilho, né, que dá a tela. Então, nós temos algumas telas para refrescamento de pintura e acervo material não mais reservados. Só mesmo esses quadros, essas telas que estão muito desbotadas. Até porque, Vila, todo acervo que fica exposto à luz, a luz é acumulativa. Então, todo acervo que fica exposto à luz do sol, não precisa tomar nem a ação direta do sol, só ficar exposto à luz, ao longo do tempo ele vai perdendo a sua cor original. E você só nota isso muito tempo depois, quando você tira do lugar, às vezes, e coloca em outro lugar, você percebe, poxa, como clareou, e agora precisamos revitalizar isso também. Mas eu também queria assim, deixar assim, muito, muito frisado para todos os ouvintes, que eu sei que o seu programa tem longo alcance, é que nós estamos imbuídos em exercer todas as atividades que possam cumprir a missão da Casa de Jorge Amado. As conversas com os acadêmicos, não só da Academia de Letras de Ilhéus, mas com as academias da região, com a Academia de Letras da Bahia também, que nosso interlocutor é o presidente Aleilton Fonseca, né? E ele é sempre muito interessado, né, em tudo que se trata. Ele morou aqui muitos anos, né, estudou aqui, e ele é sempre muito interessado em tudo que se refere a Ilhéus, suas praças, seus monumentos. Temos essa interlocução para que possamos fazer rodas de conversa, trocar ideias, falar sobre Jorge, falar sobre as personagens de Jorge. Eu tenho visto aí polêmicas sobre as personagens femininas de Jorge Amado, principalmente Gabriela. É a hora da gente trabalhar esse tema e verificar como esses estudiosos interpretam as personagens de Jorge Amado, né? Professores, tenho entrado em contato com dezenas de professores para agendarem as visitas de grupos de alunos, visitas guiadas de forma diferente, mais uma visita didática do que turística. Sim. Sabe? Então, dessa maneira, e alguns artistas já estão, Ana, posso fazer um sarau, Ana. Então, as pessoas começaram a perceber que é um equipamento que pertence à comunidade ilhéense, à comunidade artística, literária, e nós estamos lá de braços abertos para agendar e receber todo mundo. Muito bem. Eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo, quando eu vi logo a notícia da abertura da Casa de Jorge Amado. Gente, é de uma importância que muitas vezes tem gente que não consegue mensurar isso. Você se deu conta, você sair de um país, né? Você viajar, você sair de um estado, ir para um outro estado e chegar e encontrar a Casa de Jorge Amado, e eu não estou falando de um endereço comum, não. Eu estou falando da Casa de Jorge Amado, onde você vai encontrar muita coisa pessoal de Jorge Amado. E até quando você vai encontrar Jorge Amado, você vai sentir Jorge Amado, sim, na casa, porque a atmosfera lhe transporta para isso. E encontrar fechada, gente, isso é de uma frustração muito grande. E aí eu não estou falando só de cultura, eu estou falando de cultura, eu estou falando de turismo, eu estou falando de Ilhéus. Nós temos um peso muito grande. Eu falo sempre aqui, nós moramos num paraíso, porque aqui a gente tem tudo que você possa imaginar.
inclusive Jorge Amado. E até quando fez a remoção do acervo e substituiu, colocou lá substituiu, que eu digo assim, né? Transferiu, colocou lá no teatro, não é a mesma coisa. O teatro é o teatro, a casa de Jorge Amado é a casa de Jorge Amado. Você não vai ver a exposição, o acervo de Jorge Amado em outro espaço que não seja a casa dele. A casa dele foi feita para isso. Então, até quando, tipo assim, às vezes a gente questionava, cadê a casa de Jorge Amado? Mas o acervo dele está sendo... Mas não é a casa de Jorge Amado, sabe, secretária? Entendo, sim. E isso frustra muita gente, frustra quem gosta de cultura, que eu acho que todo mundo deveria gostar. Quem é de Ilhéus, a maioria com certeza deve gostar, porque é uma cidade rica em cultura. Então eu acho que isso abalou tanto os ilhéenses nesse período, né? Como também turistas, como também a própria rede municipal e rede estadual de ensino, que queria fazer esse tipo de trabalho e não tinha espaço para fazer. É porque foi uma decisão muito dura fechar a casa de Jorge Amado. Então, nós tentamos minimizar o máximo o impacto. Colocando e no aí, teatro. Colocamos o teatro, deixamos com entrada franca. E foi muito visitado, muito visitado. Na temporada de cruzeiros, havia muitas vezes a equipe inteira, inclusive eu, toda a equipe ali trabalhando dentro do teatro, e a gente não dava conta da quantidade de visitantes. Às vezes entravam 100 pessoas de vez, porque lá no teatro, como tem aquela amplitude, aquele pé direito alto, enfim, muita gente entrando, muita gente fazia. Claro que eles faziam as perguntas e nós respondíamos, mas muita gente assim, gostando do que estava vendo e sempre na saída. E vai voltar para casa quando? Aí o coração apertava. Verdade. Mas é isso aí. Professora, os 500 anos de Ilhéus, eu percebo, eu falei no programa, acho que foi da semana passada, nós tínhamos que ter uma secretaria. A Secretaria dos 500 anos. E essa Secretaria dos 500 anos fazia um trabalho junto com a nossa Universidade Estadual de Santa Cruz, a Academia de Letras, envolver os historiadores, envolver toda a cultura, envolver tudo para discutir os 500 anos de Ilhéus. Mas essa secretaria deveria ter sido criada há 10 anos atrás. Há 10 anos. Estamos há 8 anos dos 500 anos de Ilhéus. Nós temos muita riqueza para preservar e fazer com que o mundo conheça a nossa história. Nós trouxemos aqui o professor Ramayana e nós falamos que Ilhéus resistiu à invasão dos franceses, resistiu à invasão dos portugueses e resistiu o que você possa imaginar, que alguns estados não resistiram. E nós temos muita história, a gente precisa preservar isso, a gente precisa recuperar a União Protetora dos Artistas, a gente precisa recuperar a Biblioteca Pública, que é o General Osório, o prédio do General Osório. A gente precisa arranjar dinheiro rápido, o mais rápido, porque a gente precisa restaurar tudo isso, a gente precisa contar a nossa história. Ô Vila, você lembra entre 2019 e 2020 a criação da agência dos 500 anos, que nunca foi para frente, que inclusive na lei orçamentária havia um aporte de R$1.750.000 para a criação dessa agência, né, para colocação. Eu, quando deixei o trabalho, né? Deixei o trabalho do Museu da Piedade, porque eu não deixei a Piedade nunca na minha vida, nunca deixarei. Eu fui procurar, já tinha um ano ou mais, um pouco mais de um ano dessa criação. E eu fui procurar, né? O vice-prefeito na época. E ele, não, hoje à tarde nós vamos ter uma reunião sobre a agência e eu entro em contato com você. Isso foi em 2021, então certamente alguma tarde alguém vai me procurar. Não, nunca foi para frente, porque era naquele momento, lá atrás, em 2019, quando nós fizemos as primeiras ações, eu fui várias vezes
a reunião pedagógica, né, da rede municipal para falar com professores de história, para falar sobre a história de Ilhéus, até porque a história do Brasil colonial Ilhéus colonial mais Sim. ainda, é a minha grande paixão. Né? Eu já discutia sobre isso e aprendia e bebia na fonte do professor Arléo Barbosa, e ele sempre dizia: Ana, você tem que escrever uma trilogia, Ilhéus Colônia, Ilhéus República, não, Ilhéus Colônia, e não deixar de trabalhar sempre a Ilhéus Imperial e Ilhéus República. Né? Então, naquela época nós fizemos descobertas incríveis com o acervo de arte sacra que nós temos. Nós temos acervo de arte sacra que, pela análise de uma restauradora que tem mais de 50 anos de experiência, são datadas de antes de 1500. Peças que já estavam em Portugal, tem uma peça que ela garante, nós sabemos que a procedência do Castelo de São Jorge, lá em Portugal, ela garante essa peça não foi esculpida no século XVI, essa peça deve ser do XV. Enfim, nós fizemos um levantamento, uma grande exposição, que foi um sucesso essa exposição. Essa exposição ficou de 28 de junho de 2019 até o início de agosto, porque nós prevíamos encerrar em julho, mas ampliamos um pouquinho por causa das escolas de Ilhéus, pegamos a época de férias. Eu tenho os livros de assinatura, eu fiz um levantamento achando que eu ia ter assim, alguns estados, todos os estados do Brasil foram representados ali, e mais 6 ou 7 países. Deixei um livro de recados, além do livro de assinatura, recebemos todo tipo de recado, assim, das pessoas encantadas com o que viam. E isso também, nesses recados também continham pessoas de Ilhéus que viveram a época da Igreja de São Jorge, na década de 50, na década de 40, pessoas mais idosas que ficaram deslumbrados com o trabalho que a gente estava fazendo. Então, assim, temos história para contar? Como temos. É claro que a arqueologia está aí. A exposição de arte sacra foi só um alerta que nós temos aqui, acervo arqueológico, né? Acervo de arte sacra datados do século XVI, XVII, XVIII, XIX, de grande valor, e alguns esculpidos até por indígenas a partir das características. Então, Ilhéus, desde aquela época, que já tinha que estar trabalhando os 500 anos. Então, esse acervo foi exposto, foi trabalhado, a exposição, ela não foi uma exposição estática, ela começou 4 meses antes com trabalho, uma equipe, a restauradora vindo a Ilhéus, responsável pela coordenação, uma equipe formada por ilhéenses, porque todo o trabalho de restauração que eu faço, eu sempre trabalho com a equipe de Ilhéus, porque quando os responsáveis, os coordenadores forem embora, você deixa o legado aqui. Isso. Pelo menos do que não fazer, porque acredite, a maior parte das partes faltantes, né, das partes quebradas, das esculturas, são por causa de limpeza. Vai limpar, vai lustrar, pá, quebra uma mão. Vai limpar, tira uma pintura. Usa um abrasivo, usa um bombril até, né? Então, mas isso querendo ter cuidado, então, pelo menos essas equipes que foram formadas, elas sabem o que não fazer. Né? E desde essa época que nós deveríamos ter continuado, o Museu de Arte Sacra já deveria estar aberto. Né? Não está aberto porque é uma questão que eu brinco dizendo que é uma questão de querência. Eu quero ou eu não quero. Já estamos em tratativas com o padre Edson, que é um muito querido e muito interessado nessa transformação para melhor, para que a gente possa negociar e abrir esse Museu de Arte Sacra, que não existe uma cidade colonial, vamos dizer assim,
que não tenha seu museu de arte sacra. Ilhéus precisa contar essa história. É através da arte sacra que ele vai contar a história através dos séculos. Você vê a diferença entre as peças do 16, do 17, pulando para o 19, o 20. Nós temos também aqui reinaugurado o Memorial Unzol Tombenci Neto, que é de 1885, o terreiro. Então, nós trazemos do 19 esse legado, né? Outros deverão aparecer e eu espero que nos distritos nós consigamos também criar os memoriais, até porque é nos distritos que você encontra ruínas que as pessoas até passam por cima, às vezes sentam ali sem saber que ali foi um aqueduto, que tipo de pedra é aquela. Então, assim, precisamos, como eu falei, fui muito a reuniões de professores, porque é através da educação patrimonial que você consegue avançar. E se a cidade toda, se os estudantes, se a comunidade cobrar, a agência retoma ou se cria uma nova agência, se essa já tiver, né, sido expirado o prazo. Mas que nós precisamos tratar os 500 anos, sim. Inclusive, muitas dessas conferências e rodas de conversa que nós estamos preparando para acontecerem na casa de Jorge Amado, são sobre isso. Trazer uma linha do tempo da capitania hereditária de Ilhéus, né, que são 492 anos da capitania. Mas há historiadores por aí, pesquisadores, que garantem que muita coisa nós não conhecemos, que estão guardadas lá no Torre do Tombo, no Arquivo Geral das Índias em Sevilha. Não duvido, não. No Arquivo Geral dos Jesuítas em Roma. Eu tenho amigos que têm visitado esses locais e me ligam, que eles sabem do meu interesse. Ana, está preparada para mudar a história de Ilhéus? Eu digo, não estou preparada não, primeiro me explique para me preparar. Então, é assim, tem muita gente buscando, né, essas pesquisas, não tanto quanto nós gostaríamos, porque o deslocamento para a Europa e se manter, né, num país europeu só para pesquisar é muito dispendioso, nem todo mundo pode ir. Mas esse intercâmbio entre universidades... É por isso a necessidade da Agência dos 500 anos ou a Secretaria dos 500 anos. Porque você precisa ter recurso para isso. Bolsas, né? Oferecer bolsas de pesquisa. Exatamente. Professora, nós temos... o que falta é exatamente isso. É projetos para poder desenvolver e buscar recurso. Porque sem o dinheiro também a gente vai ficar aqui só discutindo e mais nada. São Pedro de Itabuna, agora, o governo federal, através do Ministério da Agricultura... Da Cultura, colocou quase 60 milhões. E no Nordeste inteiro, o Ministério da Cultura colocou muitos recursos. O problema não é a falta de dinheiro, o problema é a falta de projetos, bons projetos, para ir buscar. Então, a Agência dos 500 anos ou a Secretaria dos 500 anos, uma secretaria voltada com essa finalidade, essas pessoas que vão trabalhar nessa secretaria, essas pessoas vão ter salário. Não importa quem, as pessoas qualificadas terão salário para isso. As pessoas que vão trabalhar na agência vão ter salário para isso. Bolsas que possam... Gente, tudo, e é necessário que você tenha recurso. Tá bom. Um museu, você precisa de dinheiro. Não é para abrir o museu, não é para manter o museu. Para manter. E não é barato. Mas se existe o recurso, mas tem que buscar o recurso. Não adianta. A gente sabe que existe. Tem coisas que eu não aceito aqui em Ilhéus, alguns prédios estarem destruídos. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar Porto Seguro agora fazendo uma festa de São João ou de São Pedro com milhões e milhões e milhões do Ministério da Cultura. Tá tudo certo em fazer lá. A turma foi buscar o dinheiro. Como é que os nossos 500 anos, algo que é muito importante, a gente não tem dinheiro para isso? A gente está vendo nossos prédios derreterem. Não dá. Não dá.
dói, essas coisas dói, essas coisas mesmo. machucam. Isso. Lamentavelmente, essas coisas machucam. Com Eu certeza. imagino que a senhora fique muito triste com isso também. Porque eu sou uma cidadã ilhense, Sim. né? Eu fui estudar, eu estudei aqui na FESP, né? Fiz faculdade de letras na década de 80, saí de Ilhéus um pouco para estudar outras coisas, né? Vislumbrar novos horizontes, mas depois eu voltei para cá porque eu entendi que aqui é o meu lugar, o lugar onde eu gostaria de criar minhas filhas, e assim foi feito. Então a mais velha tem 30 anos e há 30 anos que eu estou de volta. Mas eu vi isso tudo acontecendo e eu sempre me assustava. E como articuladora de museus do interior, do IPAC, né, durante um tempo, a diretoria de museus do IPAC manteve articuladores no interior. E no litoral sul e extremo sul, que eu recusei o extremo sul por causa da distância, porque eu lembrava a eles, olha, o sul da Bahia já é enorme. Se eu pegar o extremo sul, eu não vou dar conta. Então, eu fiquei como articuladora territorial de museus. E visitei muitos lugares, muitas cidades, tive interlocução com várias pessoas. E muito preocupada, muitas vezes, principalmente com o Palácio Paranaguá, porque a época dessa minha atuação como agente territorial, o Grupo Escolar General Osório estava reformado, né? Estava reformado, atuando, aconteciam atividades na área externa, aconteciam exposições, né? A biblioteca, ainda que com poucos livros, mas estava funcionando, tinha uma bibliotecária lá dentro, né? Então, minha preocupação era muito grande com o Palácio Paranaguá. Eu fui várias vezes, com a autorização da irmã Georgina, eu levei minha equipe de estagiários do Museu da Piedade para lá para dentro, para revitalizar, para retirar peças, cadeiras quebradas, recuperar alguns tecidos do estofado. Achei uns quadros embaixo da escada, fizemos a higienização, pintamos suas molduras, colocamos esses quadros na parede, num acordo, na época, o secretário de turismo era Roberto Lobão, que me deu carta branca. Então, nós montamos a sala do intendente, como se ele fosse receber alguém, nós montamos com aqueles móveis maravilhosos, né, com aqueles adornos em bolachas, como nós chamamos, estofados com pés de garra, que são assim valiosos para a história cultural, né? Em outras salas mantivemos a beleza do assoalho exposta, porque ali naquele prédio, se você deixar o prédio vazio, você já sai encantado. É verdade. É aquele salão maior que tem todos os intendentes e antigos prefeitos. Nossa, aquele salão sem nada já é uma beleza, porque ele tem uma infinidade de janelas, tem as sacadas, as cortinas. Gente, todo aquele acervo de fotografias e quadros dos intendentes e dos ex-prefeitos. Então, ele sozinho já era uma beleza, além de um mosaico maravilhoso no assoalho. Então, fizemos toda essa museografia lá dentro, né? Depois de um tempo foi ocupado com outras peças, muitas coisas modificaram, mas nós demos esse pontapé inicial, porque eu sempre como cidadã fui preocupada, e agora como gestora mais ainda. O prédio do Palácio Paranaguá, ele ainda está sob a gestão do setor administrativo, né? Da Secretaria Sim. de Gestão. Mas ele sempre é tratado como um acervo predial histórico-cultural, e a cultura fica nesse movimento aí. E qual é a situação dele agora? Olha, da última vez que eu estive no interior das salas do primeiro andar, havia algumas rachaduras, né? Essas rachaduras, elas são expulsão de reboco através de raízes, né? Então, já foram retiradas vegetações, tinha muita vegetação no telhado. Isso é comum, isso é normal, não é nada que não aconteça em outros lugares, é típico até do pássaro,
né? O pássaro leva, o pássaro às vezes deixa suas fezes ali com sementes e elas vão encontrando um espaço e um ambiente adequado e acaba proliferando. O que é importante é você não deixar crescer. Isso. Então, houve um momento, o ano passado, que nós nos preocupamos com isso muito. E a Secretaria de Serviços Urbanos, que sempre está solícita, né? Nós solicitamos, eles imediatamente atendem. Então, lavou a fachada, retirou essas árvores, a Secretaria de Infraestrutura ali sempre também orientando. Então, toda a parte externa foi retirada. Agora, muito limo nas paredes. As janelas. Eu estou perguntando isso, secretário, porque assim, eu quero fazer a pergunta baseada tanto no Palácio Paranaguá, como no General Osório e como o prédio da União Protetora. Permissão do Conselho de Cultura. Já foi dada há um ano. Já foi dada essa permissão. Já foi dada para ele essa permissão? Porque foi recente quando a gente conversou com o Cacá aqui, o secretário, até para a retirada da árvore. Tinha uma árvore crescendo ali na parede. E que oferecia bastante risco para a população, porque ali é um lugar que tem um grande movimento de pedestre, de carro, e já foi retirada a árvore dali, a outra árvore também com apoio da Coelba, porque precisava da Coelba para essa retirada. Mas isso não tem um ano. Olha, o Conselho de Cultura, através dos conselheiros, do conselheiro titular, antigo conselheiro titular da Câmara Setorial de Patrimônio, Bolívar Lande, ele fez o parecer, né? Inclusive depois, no meio desse movimento, entraram com outro processo, abriram outro processo igual, achando que aquele não valia mais e tal. Esse processo foi aberto em dezembro, entre novembro e dezembro de 2024. A senhora tem essa autorização? Esse parecer do Conselho de Cultura? Esse parecer, posso pedir uma cópia? Por gentileza. Eu acho que já foi encaminhado ao LOP. A última informação que eu tenho é que o proprietário disse: Vila, eu não estou conseguindo limpar. Ele não é limpar de máquina, não. É limpar de carrinho de mão, limpar de facão, limpar de enxada mesmo. Foi essa expressão que causou um transtorno, o entendimento do que seria limpeza mecânica. Não tem um ano mesmo, não, porque a Assembleia foi em 30 de setembro, a última Assembleia do Conselho de Cultura. E aí, eu acredito que tenha tido outra para só apresentar esse material. Entendi. Né? Então, eu posso verificar sobre isso. A expressão limpeza mecânica causou o maior transtorno, porque muitas pessoas interpretaram com mecânica como com máquinas. Máquina para destruir o mas prédio. Não é mecânica, é uma referência a ser um trabalho manual. Né? Só para as pessoas entenderem também como é que funciona esse processo. Se ele já é proprietário, por que, por exemplo... Que é tombado. Não é porque é tombado, mas por que a demora de resolver isso? É questão burocrática mesmo, só para tentar entender, porque já tem acho que 2 anos, se eu não me engano, foi junho. Aline, você está certa, olhe bem. Eu fui, durante muitos anos, titular da Câmara Setorial de Patrimônio do Conselho Municipal de Cultura. Eu, Maria Helena Tavares, era suplente, ou Maria Helena Tavares era titular e eu era suplente, mas as pessoas não se interessavam muito e nós assumimos isso durante muito tempo, auxiliadas por Gilberto Tavares, marido de Helena. Nós tínhamos disciplina. Nós nos reuníamos semanalmente, nós não deixávamos mais de 15 dias um processo em nossas mãos. Nós discutíamos, nós tínhamos o apoio da professora Carol Érica, que era a coordenadora do curso de arquitetura do
da Faculdade Madre Thaís, na época, e também de Raimundinho Sá Barreto, neto de Sá Barreto, que é um historiador e que é bem assim, tem documentos, né, possui documentos e entende bem dessa área, entre outras pessoas. Então, o que aconteceu é que o ano passado o Conselho Municipal de Cultura deveria ter realizado eleições para que seus membros, né, pudessem da sociedade civil pudessem ser eleitos, né, novos membros, novos titulares, e isso não aconteceu. E não aconteceu e as coisas foram protelando, porque os titulares o titular dessa Câmara, que também tem o apoio de professores, arquitetos urbanistas e tal, eles ficaram sem ter como apresentar ao público numa assembleia. A assembleia até foi marcada várias vezes, mas nunca acontecia aquela apresentação desse trabalho e outros. E quando eu falo assim, sim, foi resolvido, é porque eu estou baseada em outros casos, né, que também estavam pendentes, uma casa na 2 de julho, uma fachada na Coronel Paiva. Então, esses casos também foram resolvidos. Por isso eu acho que eles já entregaram. Mas já vou pesquisar sobre isso e mando um recado para você falar aqui para o público. Mas, agora eu vou explicar. A eleição já foi feita. A né? eleição já foi feita. Hoje eu já recebi a lista de candidatos, de membros que já estão homologados, já vai para o Diário Oficial, com certeza deve ir hoje, junto com a ata da apuração de votos, mas o processo que a Aline perguntou, por que se é do proprietário ele não pode agir? Pela demora, né? Todo bem tombado que quer passar por algum tipo de reforma ou algum tipo de intervenção, para preservar vai para o LOP, a intervenção, o tipo de intervenção que quer, e o LOP verifica. É um bem tombado? Não. Segue a obra. É um bem tombado? Sim. Segue para o Conselho Municipal de Cultura. Então, assim, eu, como secretária, não posso dar o parecer. Claro. Eu posso ficar insistindo. E aí, o parecer, muitas vezes, eu participei até de reuniões online para dar essa força, para sentir a minha presença, que eu estava ali, que eu estava lutando também junto com eles. Rapidamente, deixa eu só perguntar, é rápido mesmo. Não, se preocupe. É porque já tem um programa, já está estourado. A General Osório tem parceria com alguma empresa para ser reformado? Tem ou não tem? Não. Não tem? Ainda não. Quando essas parcerias são firmadas, os contratos são publicados no Diário Oficial. Enquanto não houver publicação no Diário Oficial, nós estamos lutando por emendas, por verba para a sua restauração. Tivemos que fechar, lacrar, né? Porque eles arrombam as portas. Lacramos já dezenas de vezes. Aí, sobre arrombamento, o prédio da União Protetora, de quem é a responsabilidade daquele prédio? No momento, a responsabilidade daquele prédio está no ar. Por quê? O prédio... então é meu. Vamos assumir, então, Vila? Vamos, nós três aqui, nós quatro. Assumir, eu vou querer para mim. Não sabe? Não, é o seguinte, a associação ela foi extinta em 2008. Então, o que acontece? Há um estudo de uma forma legal para desse prédio passar para o município. Aí sim será a responsabilidade do município. Desde 2008? Desde 2008. Ficou parado, enfim. Então, começou esse processo. É um trabalho que algumas pessoas de Ilhéus, de um grupo que luta pelo patrimônio, do próprio Instituto Nosso Ilhéus, tem feito, buscado documentos, buscado uma forma legítima, né, comprovadamente legítima, né, claro, redundante aí, para poder fazer com que esse prédio siga para o município e aí o município pode intervir da maneira como os critérios, né, vão
enfim, indicar. Eu acredito que é um bem tombado também, né? Tá na memória de muita gente. Os mais novos não lembram de ruínas, mas quando esse prédio tombou, foi um fim de semana, se não me engano, foi um sábado à tarde, um domingo chuvoso, e faltou luz, né? Na minha casa faltou energia na parte da cidade, do centro da cidade. E aí veio a notícia pelo WhatsApp. Foi o prédio da União Protetora. Eu estava sentada ao lado de minha mãe, ela falou, mas eu já dancei tanto ali. E aí me contou muitas histórias. Fomos buscar a caixa de fotos para ver fotos, se tinham fotos dos bailes que tinham ali, né? Das festas que eram promovidas, algumas beneficentes, a maior parte beneficente, né? Para auxiliar os artífices da época. Então, eu fui depois conversando com outras amigas dela e tal. Falei, gente, é uma parte da memória dessas pessoas, é uma parte da história dessas pessoas que tomba junto. Cada vez que um monumento ele é abandonado ou ele tomba no verdadeiro sentido da palavra, ele Sim. cai, né? A história vai se perdendo, porque quando você desarticula o ambiente, você desarticula a cultura local também. Professora, muito obrigado por sua participação aqui no programa, foi muito rica. Vamos trazer a senhora aqui em outros momentos para a gente continuar falando sobre esse assunto, falar de cultura, é muito importante. Ilhéus, uma cidade de quase 500 anos, a gente não pode relegar a cultura, a gente não pode deixar a cultura para segundo plano, muito pelo contrário, a cultura tem que estar o tempo todo. Exatamente. É o tempo todo. Nós somos uma cidade que respiramos cultura, então a gente precisa falar mais, exercitar mais o tempo todo. Nós somos uma cidade de quase 500 anos. É bom lembrar disso sempre. Isso. Talvez parece que a população e algumas autoridades parece que não lembram disso. Lamentável. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. E eu quero dizer assim que eu me sinto muito honrada em trabalhar no Centro Histórico, porque assistindo às maravilhosas explanações do professor Marcelo Henrique Dias, eu encontro o mesmo arruamento do Ilhéus colonial. Sim. Então, quando eu piso na Rua Jorge Amado, quando eu piso na Coronel Paiva, né, aquela rua lateral da Igreja de São Jorge, eu sinto que ali também pisaram jesuítas, indígenas, né, os primeiros colonizadores, enfim. Para mim é uma grande satisfação estar ali e agora ter essa oportunidade de ajudar nessa preservação. Viu? E vou encerrar parabenizando a menção honrosa que Vila Nova ganhou. A Vila é toda o programa, né? Toda a equipe. Inteira, a rádio, deixa eu ver se eu memorizei. 34? 37 anos. 37 anos. Eu tava diminuindo um pouquinho, eu sei, né? 37 anos atuando, realmente de grande valor. Parabéns a todos vocês. E eu espero que mais 37 anos venham por aí com muito programa. Forte abraço, secretário. Muito um abraço obrigado. A todos. Gratidão. Obrigada aos ouvintes aqui. Tá, a gente vai ter um Tabuleiro. papo com a secretária Narleide, secretária de Cultura do município de Ilhéus. E aí, Fia, vamos nessa? Vamos. Se Deus quiser, amanhã.